Olá pessoal, o professor José Santana do canal Platina na Física aqui falando, e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à sequência do aprendizado sobre o xadrez. Dessa vez vamos fazer agora o estudo das peças do xadrez, das suas movimentações e como são os mecanismos de captura nesse jogo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, de deixar o like no seu vídeo, compartilhar com seus amigos e qualquer outra dúvida, sugestão ou crítica você pode deixar aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. Bom, no xadrez, a gente tem 6 peças diferentes. São elas os peões, né, que ocupam toda essa nossa fileira da frente. Nós temos a torre, que ocupa aqui as extremidades, seguida dos cavalos, dos bispos, o rei e a nossa rainha. Então, essas são as peças que a gente utiliza no nosso jogo de xadrez. Aqui está a disposição de como a gente inicia a partida, no caso aqui, para o nosso exército branco, sendo espelhado lá em cima, como a gente viu no vídeo passado, você também teria essa mesma disposição para o exército das peças pretas. Agora que a gente já tinha visto, conhecemos o tabuleiro e vimos como é que a gente organiza essas 6 peças, esses 6 tipos de peças diferentes no nosso tabuleiro, vamos aprender agora como é que cada uma delas se movimenta e como é que cada uma delas efetua a captura durante o jogo. Lembrando que no xadrez, diferente da dama, você não captura a peça saltando por cima dela e indo parar na casa subsequente. A peça capturada, você ocupa a posição que ela se encontrava. Primeiramente, vamos falar aqui sobre o peão. O peão, ele só pode andar na vertical de uma em uma casa, exceto quando ele está na sua posição inicial, em que ele pode saltar logo 2 casas, para a partir daí sair andando de uma em uma casa. O sistema de captura do peão, diferente das outras peças, ela não se dá ao longo da linha com a qual ele pode andar, mas sim nas diagonais. Ou seja, esse meu peão que se localiza em D2, ele só poderia capturar uma peça que tivesse em E3 ou uma peça que tivesse em C3. Ao passo que esse meu peão que está em E2 só poderia capturar uma peça que estivesse em F3 ou uma peça que estivesse em D3. O peão é a única peça do xadrez que não consegue retroceder no seu movimento. Uma vez que ele foi para frente, ele não tem mais como voltar para a casa anterior. A menos que ele consiga chegar na fileira do lado oposto, que aí ele vai sofrer o que a gente chama de promoção. O que seria essa questão da promoção? Como o peão é a única peça do tabuleiro em que ele só pode avançar, uma vez que ele chegasse na última casa, ele iria ser uma peça que deixaria de ser utilizada no jogo, pois não teria mais como ele avançar e ele não pode atacar nenhuma peça que ficou para trás. Então, se você conseguir fazer com que o seu peão chegue até o lado oposto, ele sofre uma promoção. Nessa promoção, o seu peão vai poder se transformar ou num bispo, ou num cavalo, ou numa torre, ou numa rainha, a depender da sua estratégia e do que for melhor para você no jogo. O peão ele não vai poder permanecer como peão, muito menos se transformar no rei, pois o rei, como é a peça mais importante do jogo, só deve existir um rei em cada um dos exércitos. E o peão ele não pode permanecer como peão, pois ele, como eu falei, seria uma peça inutilizada, pois não tem mais para onde ele avançar e ele não pode mais retroceder, muito menos capturar alguma peça que estivesse atrás dele. Um exemplo de captura se daria aqui nessa situação, em que você tem aqui o seu peão branco, que tem o seu avanço barrado por esse peão preto. Esse peão preto que se encontra aqui na casa D4 está impedindo que esse meu peão branco que está na casa D3 continuasse avançando no tabuleiro. E ele não pode capturar essa peça, pois ela está na linha de ação de movimento dela. Mas o que acontece? Esse meu peão branco poderia capturar esse peão preto que se encontra na casa E4, pois ele se encontra na diagonal imediatamente à frente.
Então, na captura, a peça ocupa exatamente a posição da peça da qual está sendo capturada. Uma outra coisa também que a gente tem que mencionar aqui é o seguinte. Quando você tem uma situação dessa, em que você tem um peão na sua fila de origem, que ele pode dar o salto diretamente para a segunda casa, sem ter que passar pela primeira casa, o que acontece? Se eu fosse andar somente uma casa aqui, nessa situação do jeito que está aqui configurado, eu estaria com esse meu peão branco na linha de ação desse peão preto. E esse peão preto poderia fazer a captura desse meu peão branco. Então, por isso que você tem essa possibilidade de, na hora da saída, você avançar duas casas. Pois se aqui não fosse um peão, fosse, por exemplo, um bispo, se eu tivesse avançado só uma casa, eu estaria sob a ação desse bispo e essa minha peça ia ficar basicamente inutilizada. Só que, o que acontece? Quando o meu peão, na primeira vez da saída dele, que ele pode avançar duas casas, eu tiver também um outro peão aqui na lateral, como se ele tivesse avançado só uma casa, ele ia estar na ação, na linha de ação desse meu peão preto, existe uma coisa que a gente vai chamar aqui de captura em passant. Essa captura em passante é justamente o quê? Quando o meu peão, que estava na casa original dela, avançou para a segunda casa, evitando assim o ataque do meu peão preto, esse peão preto pode capturar esse peão branco como se ele tivesse parado apenas nessa primeira casa. Isso se ele fizer a captura imediatamente no lance seguinte à movimentação dessa minha peça. Como assim? Você tem aqui uma situação de jogo, por exemplo. Então, se esse meu peão avançar as duas, essa minha peça preta agora, ela poderia ou avançar ou fazer essa captura em passante. Então, quando você faz a captura em passante, você é como se a sua peça branca tivesse parado na primeira casa, permitindo assim a captura da peça seguinte. Ao passo que, se o meu peão branco fez o avanço para as duas casas e os pretos fizeram um outro movimento qualquer, esse meu peão preto não tem mais a chance de fazer a captura em passante quando chegar aqui a vez dele, pois ele perdeu o momento da jogada. Agora ele só poderia, de fato, avançar na partida. Agora, a próxima peça que a gente vai falar aqui do jogo vai ser quem? O nosso bispo. Perceba que o bispo, a gente tem um bispo preto, que vai andar somente pelas casas pretas, e o bispo branco, que vai andar somente pelas casas brancas. O bispo ele vai se movimentar apenas nas diagonais. Quantas casas ele quiser. O bispo branco anda por as diagonais brancas, o bispo preto anda pelas diagonais pretas. Quanto mais ao centro esses bispos estiverem, maior vai ser a linha de atuação que eles vão ter. Pois agora o alcance das diagonais, quando eu tenho essas peças mais para o centro do meu tabuleiro, fica sendo muito maior. Então, você conseguiria ter essas peças quando estão no centro do tabuleiro com um alcance maior, ou seja, ela iria causar muito mais impacto do que se ela tivesse aqui, por exemplo, presa num dos cantos, pois eu estaria limitando a linha de ação que essa minha peça vai ter. Como eu comentei também, no xadrez, diferente da dama, você não tem a capacidade de fazer saltos por cima de outras peças. Então, se você, ao longo da sua linha aqui, encontrar uma peça sua, por exemplo, como aqui está nessa situação, a linha de atuação dessas minhas peças iria ficar muito mais limitada, pois ela não pode saltar por cima de uma peça do seu próprio exército. Por exemplo, se essa minha peça estivesse bem aqui, eu teria que o meu bispo branco estava com a linha de atuação muito maior, muito mais superior do que esse meu bispo preto, pois o bispo branco tem capacidade agora de atingir muito mais casas do que esse meu bispo preto. O sistema de captura vai ser exatamente o mesmo. Aqui, você tem uma peça que está na linha de atuação desse seu bispo, você vai capturar essa peça, fazendo com que ele ocupe a posição em que essa peça se encontrava inicialmente. Nos cavalos, você também começa a partida tendo 2 cavalos, um em cada casa, um na casa branca e um na casa preta, mas como o movimento deles vai permitir que eles ocupem qualquer uma casa de qualquer uma das cores, eu vou aqui explicar com apenas um único cavalo. O cavalo ele tem uma movimentação diferente e especial em relação às outras peças do jogo de xadrez.
pois o cavalo ele é a única peça que ele tem a capacidade de saltar por cima de outras peças. O fato de você encontrar uma peça na linha do caminho que o cavalo iria fazer não impede ele de poder fazer esse meu movimento. Mas lembre-se disso, o cavalo é a única peça que consegue fazer esse salto por cima de outras peças. E como seria a movimentação desse meu cavalo? Você tem o cavalo aqui numa determinada posição, você conta duas casas ou na vertical ou na horizontal e vira ou para a direita ou para a esquerda ou para cima ou para baixo. Como assim, professor? Eu estou com esse cavalo aqui, eu conto duas casas para cima, uma, duas, e vou virar ou para a direita ou para a esquerda. Então esse meu cavalo pode vir para essa casa ou para essa casa. Conta aqui, ó, uma, duas, e ele pode vir ou para essa casa ou para essa casa. Ou duas aqui para a direita, ele pode vir aqui para cima ou aqui para baixo. E contando duas aqui para a esquerda, ele pode vir ou aqui para cima ou aqui para baixo. Perceba que para qualquer um dos movimentos que esse meu cavalo for fazer, ele lembra muito uma letra L. Então a gente costuma dizer que o cavalo se movimenta em L. Uma coisa também que a gente tem que observar aqui é o seguinte: quando o meu cavalo está numa casa preta, a casa que ele está imediatamente ameaçando é uma casa de cor branca. Então, o cavalo está numa casa preta, a casa seguinte que ele vai ocupar é uma casa branca. Isso vai fazer o quê? Com que no próximo lance dele, ele continue ameaçando agora uma casa de cor preta. Ou seja, se o meu cavalo está numa casa branca, quando eu fizer o lance, ele vai ameaçar casas brancas. Se meu cavalo está numa casa preta, quando ele fizer o lance, ele vai ameaçar casas pretas. E enquanto ele está numa casa branca, ele está ameaçando casas pretas. E enquanto ele estiver numa casa preta, ele vai estar ameaçando casas brancas. Lembre também do que eu comentei, que o meu cavalo ele pode saltar por cima de outras peças, sendo peças do seu mesmo exército, do seu próprio exército, ou peças, só a nível aqui de explicação, peças do exército oponente. Esse meu cavalo branco aqui que está nessa casa preta, ele vai poder vir para qualquer uma dessas três casas, pois ele pode fazer o salto por cima dessa peça. Da mesma forma que esse meu cavalo que está na casa branca, ele vai poder vir para qualquer uma dessas casas, pois ele também consegue fazer o salto por cima dessas peças. Lembrando aqui que o cavalo vai ser a única peça que vai ser capaz de saltar por cima de outras peças, sendo do seu próprio exército ou do exército adversário, que não vai impedir o seu movimento. O sistema de captura do cavalo também é a mesma. Se você tiver alguma peça que vai estar localizada na posição para a qual esse meu cavalo vai se movimentar, você vai poder efetuar a captura dele de forma normal. E para o sistema de capturas, independe se essa peça está tendo o suporte de uma outra peça ou não. Como assim? Esse meu cavalo ele pode atuar em qualquer uma dessas casas. Sendo que, se eu vier para essa casa, eu consigo capturar uma peça. E se eu vier para essa casa aqui, eu também consigo capturar uma peça. Só que, nessa posição aqui, desse peão que se encontra em B4, ele está sendo o quê? Protegido por esse meu peão de A5. Pois a linha de atuação para a captura desse peão de A5 é atacar uma peça que esteja em B4. Então, se esse meu cavalo capturar essa peça, esse peão poderia capturar de volta esse cavalo. Mas isso não impede que esse cavalo faça esse movimento de captura. Tudo isso vai depender se eu vou capturar ou não da estratégia que você está elaborando. Mas geralmente não é interessante você trocar peças que a gente chama de alto valor, ou seja, você trocar bispo, cavalo, rainha ou torre por um peão, a menos que faça parte de uma estratégia que vai levar a gente a concluir o objetivo do jogo, que é o quê? Dar o checkmate no rei oponente. Mas nessa situação que a gente estava inicialmente, seria mais primoroso você atacar esse peão, capturando ele, pois assim não tem ninguém ameaçando o meu cavalo e ele continuaria aqui no jogo, podendo, nas jogadas seguintes, ameaçar novamente esses dois peões. Então tudo vai depender de qual vai ser a estratégia que você vai estar utilizando
para poder desenvolver melhor o seu jogo e as suas peças. A próxima peça aqui que nós vamos falar é a torre, que também tem duas torres no jogo. Uma que começa inicialmente numa casa preta e outra que começa inicialmente na casa branca. Contudo, da mesma forma das outras peças que a gente comentou, como ela tem a liberdade de se movimentar por várias casas, tanto faz eu vou fazer a análise aqui de uma torre que está começando numa casa preta ou numa casa branca, que vai servir para as duas. A torre, ela é uma peça que vai conseguir se mexer tanto na vertical quanto na horizontal, quantas casas quiser. Lembrando que a única peça que não pode se movimentar voltando é o peão. Tirando o peão, todas as outras peças elas podem avançar ou retroceder no tabuleiro, que não vai ter problema nenhum. Só vai ter que respeitar o tipo de movimento que cada uma dessas peças vão fazer. Por exemplo, nós tínhamos que o bispo só se movimentava nas diagonais, agora eu tenho a torre que só se movimenta na horizontal ou na vertical, quantas casas quiser. E o sistema de captura continua sendo aquele mesmo. Se eu encontro uma peça que está ao longo da linha de atuação por onde essa minha peça pode se movimentar, você pode fazer a captura dessa peça. Um exemplozinho aqui. Você tem essa determinada distribuição de casas, de peças. Você está aqui com a sua torre em C4 e você quer trazer a sua torre aqui para a casa F7. Ela tem uma diagonal livre, mas como essa torre não se movimenta na diagonal, ela não pode fazer simplesmente saindo aqui de C4 para F7 por meio da diagonal. Por quê? Porque ela só se movimenta na horizontal e na vertical. Ela não poderia fazer um salto para F4 e em seguida F7 para chegar na casa 7, nem poderia iniciar aqui indo para C7 para depois ir para F7, pois eu tenho peças minhas no caminho e eu não posso saltar essas peças. Então, como seria? Você iria ter que traçar um caminho, dependendo da sua estratégia, que te levasse para essa posição na qual você quer que a sua peça se encontre ao final. Então, utilizando-se das movimentações na horizontal e na vertical, você vai conseguir, sim, sempre fazer um percurso para que essa torre chegue no ponto desejado, dependendo, obviamente, mais uma vez, da sua estratégia que está sendo adotada. A próxima peça aqui para a gente falar vai ser justamente a rainha. A rainha ela é considerada a peça mais poderosa no sentido de ataque do jogo, pois ela pode andar tanto na vertical quanto na horizontal, bem como nas diagonais, quantas casas ela quiser. Ou seja, o campo de atuação da rainha é um dos mais poderosos que você vai encontrar no xadrez. Por isso que muita gente, às vezes, durante o jogo, fica tentando propor ou uma troca de rainha ou fazer alguma armadilha para conquistar logo a rainha do inimigo, pois assim enfraqueceria muito o campo de ação que as peças do oponente teriam para poder atuar e desenvolver a sua estratégia de jogo. A captura continua sendo a mesma. Qualquer peça que se encontre na linha de ação dessa minha rainha, ela iria poder capturar simplesmente ocupando a posição que essa peça que ela deseja capturar estava antes. E para finalizar aqui, nós temos o rei. O rei ele é parecido com a rainha no sentido de que ele pode se movimentar em qualquer direção, mas com uma restrição de que ele só pode se movimentar uma casa por vez. Ou seja, em qualquer posição que o rei estiver, ele vai poder ir para qualquer casa que esteja cercando ele. A restrição que a gente vai ter no movimento do rei é o seguinte: como o rei é a peça mais importante do jogo, todo jogo é trabalhado para que a gente dê um checkmate no rei, e eu vou explicar já já o que é um cheque e o que é um checkmate. Esse rei não pode ir para uma casa que esteja sendo ameaçada. Como assim? Você tem aqui o seu rei, você tem uma torre inimiga aqui, você tem um bispo inimigo aqui e um cavalo bem aqui, por exemplo. Esse cavalo está atacando essa casa. Esse bispo consegue atacar toda essa diagonal.
essa torre ataca toda essa vertical e toda essa horizontal. Ataca toda essa parte da coluna F e toda essa parte da minha linha 5. Então, o que acontece? Nenhuma dessas casas que são ameaçadas, o meu rei poderia ir. Então, só sobraria aqui de lugar seguro para o meu rei se movimentar as casas C3, D3 e E3. Pois a casa E4, D4 estão ameaçadas aqui pelo bispo. As casas E5, D5, C5 estão ameaçadas pela torre. E essa casa aqui, C4, está ameaçada pelo cavalo. Então só sobraria aqui essas 3 casas para o meu rei poder se movimentar em segurança. Dito isso, vamos agora para uma explicação do que seria a diferença de um cheque para um checkmate. O que é que vai diferenciar se eu dou um cheque no meu rei oponente ou se eu dou um checkmate no meu rei oponente? Lembrando que o checkmate é o objetivo final dessa nossa guerra aqui no xadrez. Então vamos lá. Quando você pega uma peça sua e coloca ela, que a linha de ação dela vai de encontro ao rei, se esse rei tiver como escapar dessa ameaça que ele está sofrendo, você tem aí um cheque. Nesse caso aqui, essa minha rainha ameaça toda essa diagonal até chegar ao meu rei, o rei negro, o rei preto. Dessa forma, o rei não pode vir para essa casa que está sendo ameaçada, mas perceba que ele ainda pode vir para qualquer uma dessas outras casas. Se existe possibilidade para que esse meu rei se movimente, você deu apenas um cheque. Enquanto o seu rei conseguir escapar, você pode ficar ameaçando ele dando cheques. Quando você faz uma ameaça com a qual esse rei não tem mais como se movimentar, não tem mais como ele fugir, aí sim é o checkmate. Por exemplo, vamos supor que esse rei veio para a casa aqui C8. Se eu colocar a minha rainha aqui na casa E7, o que é que acontece? A minha rainha está ameaçando todas essas casas. Então, esse rei só poderia escapar vindo aqui para a esquerda. O rei que está em C8 poderia vir aqui para B8. E eu coloco aqui agora a minha rainha em D7. Isso faz com que agora todas essas casas aqui fiquem sendo casas ameaçadas pela rainha e o rei só teria agora essas 2 casas para se movimentar. Então, a partir daí, você vai poder o quê? Começar a trazer o seu rei para perto. Por quê, professor? Por que eu tenho que trazer logo o meu rei para perto? Porque é o seguinte, se eu já fosse fazer aqui a ameaça da minha rainha, aqui que eu estou ameaçando o rei diretamente, estou ameaçando as casas para onde esse meu rei oponente poderia ir, mas eu não tenho nenhuma peça que está dando cobertura para minha rainha, esse meu rei oponente poderia simplesmente fazer a captura dessa minha peça. Então, de nada adiantou toda essa movimentação. Pois lembre-se, o rei ele só não pode ir para uma casa que esteja sendo ameaçada. Se aquela casa não está sendo ameaçada, eu posso sim ir para aquela casa e principalmente efetuar uma captura de uma peça que está me ameaçando. Então, por esse motivo, é que você primeiro traz o seu rei para perto, pois agora, quando eu repito essa mesma jogada, a minha rainha está ameaçando o meu rei, está ameaçando todas as casas por onde esse rei preto poderia se movimentar. E agora, diferente da situação anterior, o meu rei não pode, o rei preto não pode mais capturar a minha rainha branca, porque agora o meu rei branco está dando suporte para todas essas casas. O simples fato de você ter o rei branco nessa situação faz com que esse seu rei preto não possa vir para nenhuma dessas casas. Uma outra forma que você poderia ter para ter dado esse mate seria, por exemplo, aqui, você colocando a sua rainha nessa posição. Pois agora, a minha rainha também está dando uma ameaça direta ao rei. Ela continua ameaçando as 2 casas para onde o meu rei poderia escapar. E o rei branco está ameaçando essas outras 3 casas que estão à frente do rei preto. Fazendo com que agora ele não tenha mais para onde se movimentar. Desse modo, se você deu um cheque com o qual o seu rei preto, aqui nessa situação exposta, não consegue mais se movimentar,
aí sim você dá o tal do cheque mate. Uma outra forma que você tem de proteger o rei de um cheque ao invés dele fugir para uma casa que não esteja sendo ameaçada, é ele colocar alguma outra peça na linha de ação dessa peça que está ameaçando ele. Se mais uma vez eu pegar aqui a rainha e colocar ela numa posição que eu estou ameaçando o meu rei, o rei preto, o que é que acontece? Esse rei agora poderia escapar vindo para qualquer uma dessas três casas. Observe que agora ele não poderá mais vir para essa casa da direita, pois agora você tem uma peça ocupando essa posição, então ela não está mais livre para o rei poder ir, e ele não pode vir aqui para frente, pois essa rainha está ameaçando justamente toda essa diagonal. Só que agora, ao invés desse rei se movimentar para qualquer uma dessas casas, uma forma que eu tenho para impedir esse cheque é colocando justamente quem? A torre vindo de encontro à linha de ação. Pois agora, com a torre nessa linha de ação que a rainha tinha, faz com que o rei não esteja mais sendo ameaçado. Se o meu rei não está mais sendo ameaçado, eu consegui assim livrar o cheque. E agora você iria ter que ver aqui uma nova sequência de movimentos que pudesse vir a levar a um cheque mate, que é, como eu já comentei, o objetivo final do nosso jogo. Aqui, por exemplo, não é interessante você capturar essa peça, pois como a gente já viu, se eu capturar logo essa peça, novamente aqui fazendo ameaça para o rei e de algumas casas que ele não vai poder mais ir, esse rei poderia sair fugindo aqui para a esquerda, ou fazer a jogada mais óbvia, que seria o quê? Capturar essa rainha, já que não tinha ninguém aqui protegendo essa rainha de ser capturada. Então, numa situação dessa, o que é que você iria fazer? Também não era interessante você dar um cheque na linha de ação aqui do rei, colocando o seu rei oposto a ele, pois uma simples defesa dessa da minha torre faz com que eu ameace a rainha e o rei. Então nem poderia tirar essa rainha mais dessa linha de ação, pois se eu tirasse, eu colocaria o meu rei em perigo. E você não pode colocar o seu rei em perigo de jeito nenhum. Então, nesse caso, mais uma vez, eu iria estar forçando aqui um empate. Então aqui, como é que você iria poder fazer? Você iria ter que tentar fazer alguma jogada. Nesse caso aqui seria uma possível jogada, pois agora eu não posso movimentar a torre, pois eu continuo tendo uma linha de ameaça aqui para o rei. E esse meu rei agora só ia poder vir para qualquer uma dessas casas. Só para simplificar aqui o nosso exemplo, né? Vamos supor que o rei escapou, deixando a torre desprotegida. Aqui você iria poder capturar, pois agora você não está tendo nenhuma ameaça sobre essa rainha. E você só iria ter, novamente, aquela situação de esperar o seu rei chegar ao ponto de dar o suporte para sua rainha poder dar o checkmate. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode mandar aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todas aquelas pessoas que vocês saibam que têm interesse em aprender um pouco mais aqui sobre o xadrez. Então, até a próxima.